Bom, gente, a aulinha de hoje eu decidi fazer alguns exercícios sobre leis de Newton, tá? O grupo que foi na semana passada fez uma breve explicação sobre ela, e o que seria essa semana seria a mesma coisa. Então, optei por fazer alguns exercícios que eu acho que vai ser melhor do que se eu explicasse toda a matéria. Vocês podem acompanhar isso lá nos vídeos no Google Sala de Aula, tá? Aí, hoje eu vou fazer só alguns exercícios, tá? Na minha caneta aqui, tá? Eu copiei aqui para vocês, né, lá da internet, um exemplo de um mapa mental. Eu não sei se, às vezes, a professora de estudo orientado, né, costuma trabalhar isso com vocês. E para quem não conhece, o mapa mental nada mais é do que um resumo, né, dos conteúdos. É interessante quando você estuda o conteúdo, você fazer um resumo, mas o que eles chamam de mapa mental é um resumo diferente. Ele geralmente no centro, né, leva o tópico, e aí você faz ao redor dele algumas observações sobre o assunto. Daqui eu peguei na internet, ele foi feito pela professora Thalita, né? Eu não conheço, tá? Mas eu achei ele legal. Ela fez um mapa mental sobre as leis de Newton, né? E aí ela falou sobre a primeira lei, aqui do lado, né? Eu espero que vocês, mesmo quem não foi na aula semana passada, já tenham estudado isso, né? O que que diz a primeira lei? A primeira lei também é chamada como lei da inércia ou princípio da inércia, ou primeira lei de Newton também, que ela fala que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Ou seja, até que alguma coisa, uma força externa, né, atue sobre ele. Ele vai permanecer no estado em que ele se encontra, né? Aí aqui ele deu o exemplo, alguém andando de ônibus, né? Aí quando freia bruscamente, a pessoa tende a o corpo, ele quer manter o movimento que ele estava. Porém, né, como freou, ele tende a manter o estado em que ele estava. Isso que é a tendência, né, que esse corpo tem. O outro, aqui ela colocou um exemplozinho de um plano inclinado, né, um carrinho descendo, tem uns objetos. Se ele encontra um obstáculo, os objetos tendem a quê? A continuar o seu movimento, né? Isso é o que acontece no dia a dia. A segunda lei fala o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Toda vez que você aplica uma força num corpo, esse corpo tende a entrar em movimento, né? Chamado de princípio fundamental da dinâmica. Lembrando que força resultante é a soma vetorial de todas as forças, né? E a unidade de medida de força é Newton, representado pela letra N. Nós também temos a terceira lei, que é o princípio da ação e reação, né? Quando dois corpos interagem, as forças que cada um corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Aí ela colocou também o importante aqui. A terceira lei as forças elas têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e sempre atuam em corpos diferentes. Aí aqui, né, tem o exemplo da roda, né, em contato com o chão, é o princípio de ação e reação. Quando você caminha, né, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Tem também o exemplo aqui que ela desenhou de um foguete, né, que é o princípio da ação e reação.
aquele combustível, aquele fogo que vocês veem no lançamento, né? Aquilo ali é uma ação e vai ter uma reação, né? O importante é que a terceira lei sempre ocorre aos pares. E aí vocês podem fazer, a partir de hoje, quem não tem esse hábito, começar a fazer e ir melhorando o mapa mental de cada matéria. Vocês vão estudando e fazendo, não é só em física. Para todas as disciplinas, né? Se vocês procurarem na internet, tem muitos assuntos, já tem mapas prontos para vocês se inspirarem. Não é para copiar, é para se inspirar, olhar como foi feito, né? O que você gostou, o que você não gostou. Por quê? É aquela questão, estudar resumo dos outros não é a mesma coisa do que você estudar o seu próprio resumo. São totalmente diferentes. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, das leis de Newton. Aqui é um exercício que tem essa tirinha, ele fala assim, ó, explique a primeira lei de Newton com suas palavras. Aí ele gostou da ideia, né? E aqui foi o que ele escreveu, a primeira lei de Newton com as suas próprias palavras. Adoro uma brecha nos regulamentos. Ou seja, porque que é importante você entender bem as três leis de Newton, saber diferenciar cada uma, justamente para não acontecer isso aqui na hora de você responder as questões ou, né, interpretar os exercícios. Aqui eu coloquei, né, uma aplicação da primeira lei, que é o cinto de segurança, a importância, né, do cinto de segurança. Aqui tem quando vocês não estão usando o cinto de segurança, o que acontece? E aqui, quando se está usando o cinto de segurança, né, o que acontece, né? Em um acidente, o cinto de segurança reduz o risco de lesões entre 50% e 80%. Eu já até comentei isso na sala de aula. Né? Você usar o cinto. Ah, professora, aí sempre tem alguém que conhece um caso de que a pessoa só não morreu, né, porque estava sem cinto. Mas essa não é a regra. Isso aí foi um acontecido, né? Em geral, você deve usar o cinto tanto nos bancos da frente quanto nos traseiros, e é importante, né, o uso do cinto. Por quê? Se houver uma colisão, você é arremessado para frente, como diz a primeira lei, você continua a ter o seu movimento. Então, está aí a importância. Alguém quer falar? Alguém queria fazer um comentário? Acho. Estou eu riscando aqui a tela sem querer. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Não. Outra aplicação legal é a questão, né, aqui é uma foto de motocross, né? Que ele deixa a moto, né? Levanta as mãos e depois volta sem ter nenhum problema. Também é porque o corpo dele acompanha o movimento da moto. Aqui eu coloquei alguns exemplos vetoriais da segunda lei de Newton, né? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui, de início, né, eu tenho um corpo de massa M aplicado uma força F. Então, ele vai ter uma variação de velocidade. Toda vez que você tem uma variação de velocidade, você tem uma aceleração. Lembrando que a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Aí aqui eu tenho. Como que ficaria isso aqui?
força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso aqui eu só tenho uma força. Então a minha força resultante vai ser F, que é igual a massa vezes a aceleração. Aqui nesse corpo B, eu tenho uma força apontando para a direita, que eu chamei de F1, e uma força apontando para a esquerda, que eu chamei de F2. Como que seria a força resultante? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Então, como que fica a força resultante? F1 está para a direita é positivo, F2 está para a esquerda é negativo. Então, fica a força resultante F1 menos F2. Como que eu sei se é positivo ou negativo? Você vai usar essa referência aqui, ó. Plano cartesiano. Ficou muito retinho, não? Se estiver apontando para a direita, positivo. Se estiver apontando para a esquerda, negativo. Se estiver apontando para cima, positivo. Para baixo, negativo, né? E aí, depois é só substituir os valores. Outro, ó, esse aqui está horizontal, né? Esse aqui está vertical, mas é o mesmo raciocínio. F1 apontando para cima, F2 apontando para baixo. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante vai ser F1 que está para cima, positivo. F2 que está para baixo, negativo. Mesma coisa. Esse outro caso aqui é mais legal, ó, já tem 3 vetores. Eles estão na horizontal, eu tenho F1 apontando para a direita, F2 e F3 para a esquerda. Seria como um cabo de guerra, uma pessoa puxando contra outras duas, né? Novamente, a base sempre vai ser força resultante igual a massa vezes aceleração. Se você conseguir deslocar o corpo, então eu tenho aceleração. Se por um acaso não conseguir deslocar o corpo, então você faz que força resultante é o quê? É igual a zero, mas tem que substituir do mesmo jeito. Quando você tem o quê? Velocidade igual a zero, tá? Ou, né? Ou velocidade constante. Por quê? Se a velocidade for constante, a aceleração é zero. Consequentemente, você vai ter força resultante igual a zero. Mas vamos no nosso caso aqui, ó. Eu tenho F1 para a direita, que é positivo, F2 para a esquerda, negativo, e F3 para a esquerda, também negativo, tá vendo? Então, a minha força resultante ficou isso aqui, ó. F1 menos F2 menos F3 é igual a massa vezes a aceleração. Uma outra opção é quando as forças são perpendiculares. O que são perpendiculares? Tem um ângulo de 90 graus entre si. Aí, como que eu calculo essa força resultante? Faço o teorema de Pitágoras, né? Você usa o método paralelogramo, você faz pontinho, pontinho paralelo a F2, pontinho, pontinho paralelo a F1, e depois liga esses pontos aqui à diagonal. E aí, essa diagonal é sua força resultante. Né? E como que eu calculo? Usando o teorema de Pitágoras. E o último caso, que é importante vocês saberem que existe, né? Mas eu não vou passar nenhum exercício com esse caso, que é utilizando a lei dos cossenos. É quando eles não têm um ângulo reto entre eles, né? Não fazem 90 graus, não são perpendiculares. Aí você usa a lei dos cossenos, que é essa daqui, ó, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, você precisa saber o ângulo de abertura entre as duas forças, tá? Mas também não é difícil, é só
substituir na fórmula e resolver. Aí aqui a terceira lei, né, o princípio ação e reação, né? Aqui um barco a motor, a hélice empurra a água para trás, né, que é a ação, e a água empurra o barco para frente, que é a reação. Como o exemplo que eu já coloquei lá atrás, que é uma pessoa caminhando, né? Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Princípio, ação e reação. Aqui, alguém até perguntou em alguma sala, né? Em relação à arma de fogo, é o coice que a arma dá. Eles chamam de coice, né? Por quê? Estão vendo aqui, ó, a pessoa que está treinando, ela firma a arma no ombro, porque quando a bala, o projétil sai, ocorre uma reação, né? Então, é um princípio ação e reação. Aí aqui tem uma figurinha, se ele tivesse num patins, né, que é que aconteceria. E é o princípio da ação e reação. Ele vai acabar o quê? Sendo jogado para trás, né? Uma determinada velocidade. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Ver quais exercícios que eu separei para a gente fazer hoje. Aqui eu coloquei um exemplo, eu não sei se esse exemplo tem no livro, mas não tem problema não. Que ele fala o seguinte, ó, o veículo segue uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro registra um valor constante. O que significa dizer que um velocímetro registra um valor constante? O velocímetro do carro é aquele que registra a velocidade, né? Se ele registra a velocidade, um valor constante, significa que a velocidade é constante. Toda vez que a velocidade é constante, o que significa? Que o movimento é uniforme e que a aceleração é igual a zero. Aí ele fala, referindo-se a essa situação, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Aí, a primeira pergunta é: a aceleração do veículo é nula? Verdadeiro ou falso? Se ele falou que a velocidade é constante, então a aceleração é nula. Então ele é o quê? Verdadeiro, né? A outra, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Se força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, então m vezes zero dá quanto? Dá zero, não é? Logo, a minha força resultante é o quê? Zero. Então, a força resultante, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula? Sim, esse também é verdadeiro. Por isso que é importante, quem tiver oportunidade, quem tem um livro em casa, dá uma lidinha no livro, ou assistam os vídeos, ou também façam pesquisas na internet, né? Ler bastante sobre o assunto. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? O que vocês responderiam? Hein, gente? Se a força resultante é nula, ou seja, é igual a zero, ela vai ter algum sentido? Não, né, gente? Então, esse aqui é falso. Se não tem vetor resultante, né? Significa que todas as forças envolvidas ali se anulam, né? Ou a velocidade é constante, que é o caso desse exercício.
Outro exemplo é o seguinte: após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro, né? Aqui está o instante em que ele recebeu a bolada. Aí, devido às forças trocadas entre a bola e o jogador, né? Tá aqui a relação entre a bola e o jogador. Aí eu perguntei o seguinte: a respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Letra A. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola tem direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais. Porém, não se anulam. Isso é certo ou errado? Ó, tá aqui, ó. A força, né? Ele está falando entre a relação entre a força que a pessoa, o rosto bate na bola e a relação entre que a bola bate no rosto. Ele falou que elas têm mesma direção, sentidos opostos, intensidades iguais. Intensidades iguais aqui, gente, significa módulo, mesmo módulo, tá? Porém, não se anulam. Essa afirmativa é correta? É correta. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Se o rosto bate na bola, a bola bate no rosto, né? Nesse caso. E aí, quais são as características da terceira lei? Mesmo módulo, né? Ou seja, intensidades iguais, ele falou aqui. Mesma direção, sentidos opostos e não se anulam. Por que que elas não se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Elas estão atuando em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam, né? É o princípio da ação e reação. Agora vamos à segunda. A força aplicada aqui. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. Não, é falso, tá, gente? Mas é o que o nosso senso comum quer, né? Que acreditamos, né? Aqui, né, parece que a bola deformou mais que o rosto, mas essa não é a realidade. Então é falso, tá? A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola. Não, falso. Também é falso. Por quê, gente? Princípio de ação e reação. Vocês sempre pensam assim, ó, gente. Se o pé bate na bola, a bola bate no pé. Essa é a regra e pronto, tá? Não tem esse mais e se não, tá? Essa que é a terceira lei. E é claro que tem que obedecer as mesmas as características que eu coloquei aqui em cima, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos separados. 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Também não, tá? A força aplicada pela bola, gente, é a ação, tá? Por isso que é importante, né, fazer bastante exercício para poder você ver as situações que aparecem. Ixi, agora eu vou fazer os exercícios no quadro digital. Só um pouquinho, gente. Meu mouse apareceu. Alguém quer fazer pergunta, gente? Micael?
fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Vou passar para vocês, antes da gente continuar, o... eu quero que responda a chamada, por favor. Ó, eu coloquei o link aí, responde a chamada lá para mim, gente, por favor. É só uma pergunta. Vocês receberam o link da aula hoje no Google, hoje, ontem, né? Lá no grupo pelo líder de sala? Coloca aí para mim, por favor. Cauã, você é de que turma? Um M5, professora. Ah, tá. É para eu anotar aqui para saber como é que estão as coisas. Não, a escola só mandou hoje os links pelo WhatsApp. Só hoje? Eles postaram hoje, 8h16, por isso que eu não repassei para a turma. Poxa, mas eu enviei ontem para eles. Ele só enviou hoje, 8h16. Foi o Domingos que enviou lá, né? Isso. Ah, tá. Vou falar com ele. Por isso que eu não O meu repassei. nem chegou nada. Eu também não recebi, professora. Ixi, mas vocês receberam convite, né? Que eu mandei para vocês. Isso, só o convite. Ah, tá. Eu queria pedir quem recebeu o convite. Eu também coloquei no mural do Google Sala de Aula ontem, mas aí eu não sei se alguém viu, né? Quando vocês receberem o convite, faz um favor, repassa o link lá no WhatsApp do grupo, para não ficar esperando, né? Porque talvez aconteça alguma coisa, a pessoa acabou não, os responsáveis, Foi né? isso que eu fiz, professora, hoje de manhã. Ah, Eu então tá não bom. passei. Não, é só para saber. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui, já responderam? Eu escolhi, gente, alguns exercícios para fazer para vocês, mas se vocês quiserem que façam algum, vocês me falam, tá? Deixa eu ver aqui quais que eu escolhi. Perdi minha folha, gente. Minha cola. Aqui, gente, eu coloquei para vocês. Deixa eu voltar aqui, né? Já posso continuar? Acho que já, né? Deixa eu ver aqui o formulário.
todo mundo já respondeu. Eu coloquei para vocês aqui o exercício 16. Deixa eu confirmar a página de novo, que eu esqueci. Da página... Nossa, eu nunca consigo ver a página aqui. 122, 122. Tá? Esse aqui é o exercício 16, a página 122. Ele fala o seguinte. Ao conferir a resolução de uma questão feita por um colega de classe, Pedro avaliou que ela não estava correta. Leia o enunciado da questão e a resolução apresentada pelo colega de Pedro e verifique quem está correto. Caso a resolução esteja errada, qual é a resposta correta? Então, qual é a questão? Ele falou o seguinte: determine a massa de um corpo em quilogramas após sofrer a ação de duas forças com módulos 10 e 12 newtons, com mesma direção e sentidos opostos, adquire uma aceleração de 2 metros por segundo. Tá? Acho que vou colocar aqui, página 120. Acho que é 120. Nem lembro a página que eu falei, gente. Já esqueci. É isso? 122, desculpa. Página 122. Aí, ó, o problema ele falou o seguinte: tem um corpo de massa em quilogramas, né? E esse corpo, ele está submetido à ação de duas forças, uma de 10 newton e outra de 12 newtons. Elas possuem mesma direção, sentidos opostos, e adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui foi a resolução de colega de Pedro. Ele falou que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Falou que a força resultante é 22, ou seja, ele somou 10 com 12, né? Igual a m vezes 2 e achou 11 quilos. Como que você sabe se está certo ou errado? O que você vai fazer? Você vai resolver o problema. Então, vamos colocar aqui, né? Então, aqui eu coloquei um corpo de massa M, certo? E vão desenhar igual tá aqui. Ele falou o seguinte, que são duas forças com módulos 10 e 12 newtons, com mesma direção, então eu vou fazer as duas horizontais, tá? Vou chamar essa força de F1 e sentidos opostos, né? Então, vamos fazer aqui um sentido oposto aqui para ela. Vou chamar de F2. Esse 1 e 2 aqui, gente, é o quê? É só um prefixo para diferenciar uma da outra. Então, eu vou falar que F1 vale 12 newtons e F2 vale 10 newtons, tá? Massa, ele quer saber, e a aceleração desse corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos calcular, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí eu tenho força resultante, a soma vetorial de todas as forças. Então, eu tenho uma força F1 para a direita e uma força F2 para a esquerda, né? Lembra lá do plano que eu falei para vocês? Para cá positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo e para baixo negativo, tá? Aí fica F1 menos F2 é igual a massa vezes aceleração. F1 eu falei que vale 12 newton, F2 vale 10, a massa eu estou querendo saber, então eu repito, e a aceleração vale 2. 12 menos 10, 2, igual a 2m.
Quero saber o valor de M, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Qual é o valor da massa desse corpo? 1 quilograma. Aí vem a pergunta, né? O colega de Pedro, está certo ou errado? Com essa resolução que ele deu aqui, ó. A resolução que o colega de Pedro fez foi essa daqui. Ele está certo ou errado? Está errado, né? Porque onde que ele errou? Ele errou aqui, ó, na hora de calcular a força resultante. Ele não ficou atento a esse detalhe aqui, ó. Sentidos opostos. Por isso que é importante saber as características de um vetor. O que é módulo, né? Que é o valor numérico dele, ou também chamado de intensidade dele, né? Direção. De direção é se ele é horizontal, vertical, inclinado. E sentido é para onde que aponta as setinhas. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a esses detalhes. Perguntas? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ali em cima você fez como é que é o nome? Plano cartesiano que fala? Ele baseia no plano cartesiano. Então, por que ali no F1 e F2 deu menos? Me perdi nessa parte. Ah, tá. Tá vendo aqui o F1? Perdão, a setinha que eu coloquei aqui do plano cartesiano? Deixa eu fazer um mais bonito aqui do lado. Aí está mais decente, né? O plano cartesiano, geralmente, a gente só coloca x e y, né? O outro a gente não coloca setinha, né? Aí, aqui é a reta numérica, para esse lado são valores positivos e para a esquerda são os valores negativos, né? Você lembrar lá? 1, 2, né? Para cima, 1, 2, para baixo, -1, -2, -1, -2, certo? O plano cartesiano é esse, então a nossa referência fica sendo ele. Então, você vai olhar o sentido do vetor, né? Que o sentido do vetor é a pontinha da seta. Nesse caso aqui, o F1, que eu escolhi, né? Você poderia ter escolhido o F1 para a esquerda, não ia fazer diferença. Quando a setinha aponta para a direita, ele vai ser positivo, que é igual tá aqui, ó, positivo. Se a setinha aponta para a esquerda, ele vai ser negativo, por isso que eu coloquei menos F2. Entendeu? Ah, entendi, agora entendi. Mais alguma pergunta, gente? Beleza, então, vou passar para outro. Ou vocês querem algum exercício que vocês querem que faça? Vou fazer aqui um da página 120. Vou pegar aqui. Demora um pouquinho, que eu tenho que pegar aqui no livro. Tem um livro em PDF para poder copiar. Vamos lá. Esse aqui é o 14 da página 120. Tá?
Esse aqui, ele falou o seguinte: uma criança empurra uma caixa sobre uma superfície horizontal com uma força de 30 newton, movendo-se com velocidade constante. Quanto vale a força oposta ao atrito? Quando você empurra alguma coisa no chão, vocês podem observar que dependendo da superfície, vai ser mais fácil ou mais difícil empurrar esse objeto. Isso aí está associado ao que nós chamamos de força de atrito, né? Então, quando você tem um objeto e você está empurrando esse objeto, né, com uma força F, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer uma força, né, aqui no solo, que nós chamamos de força de atrito, tá? Se você consegue mover esse objeto com velocidade constante, né? É porque a força de atrito tem o mesmo valor da força que você está empurrando, tá? Porque a velocidade constante, o que significa velocidade constante? Velocidade constante, a força resultante é igual a zero. Então, se a força resultante é igual a zero e eu estou empurrando com uma força F de 30 newton, então a força de atrito também vai ser o quê? De 30 newtons. Por que que ela também tem que ser de 30 newtons? Porque força resultante é o quê? É a soma da força que você aplicou mais a força de atrito, tá? Se elas são opostas, a minha força resultante vai ser o quê? F sentido para a direita, força de atrito sentido para a esquerda. Consequentemente, se FR é igual a zero, eu tenho que F menos força de atrito. Ou seja, a força aplicada vai ter o mesmo valor da força de atrito, que no caso, 30 newtons. Ok? Aqui é só mostrando, né, quando a força resultante é igual a zero. Porque velocidade constante, eu não tenho aceleração. Lembrando, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração, consequentemente, é zero. Logo, a força resultante é o quê? Zero. Só porque a força é resultante não significa que não tem força nenhuma aplicada. O que significa é que quando você soma todas as forças, a soma delas vai ser igual a zero. E no caso aqui, as duas forças atuando sobre esse corpo horizontal é uma força F, né? Aqui, e a força de atrito, que foi, no caso, nesse caso, é uma força oposta ao movimento. Falhou aqui. No caso, a força de atrito é a força oposta ao movimento. Tá? Alguma pergunta? Vou fazer um outro exercício. Queria fazer mais, mas acho que não vai dar tempo de fazer um monte. Isso aqui eu vou fazer correndo.
Ixi. Esse aqui, gente, é o 19 da página 122 também. Ele fala o seguinte: um trenzinho de massa 1,2 vezes 10 a terceira quilograma parte do repouso e depois de 10 segundos atinge a velocidade de 36 km por hora. Determine. Letra A, a aceleração média para esse intervalo de tempo. Letra B, o valor médio da força resultante que estabeleceu a aceleração do veículo. Então, primeiro vocês vão tirar as informações do problema. Ó, né? Pega essa parte aqui e vê as informações. Um trenzinho de massa 1,2 vezes 10 a terceira quilograma parte do repouso. Quando você fala parte do repouso, a palavra repouso significa velocidade zero. Se ele falou que partiu do repouso, então essa é o quê? A velocidade inicial dele. Depois de 10 segundos, atinge a velocidade de 36 km por hora. Então, 36 km por hora vai ser a minha velocidade final. Depois de 10 segundos, ou seja, ele gastou 10 segundos, que eu vou chamar de... Dá até tempo, né? Peraí. T. Depois de 10 segundos, ele atingiu essa velocidade. Letra A. Determine a aceleração média para esse intervalo de tempo. Vamos deixar intervalo de tempo aqui, ΔT, né? Para calcular a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. Ou V igual a V0 mais AT. Também serve, né? Calcule a aceleração média. Aí tem o detalhe aqui. Ele me deu o tempo em segundos, né? E a velocidade em quilômetros por hora. O que eu faço? Divido por 3,6 para obter uma velocidade em metros por segundo. Quando você faz essa conta, você vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? E aí você vem aqui e calcula a aceleração. ΔV é a mesma coisa que velocidade final menos velocidade inicial, né? Velocidade final do trem, 10, inicial, 0. E aqui ele já me deu ΔT, que é 10 segundos. Então, a minha aceleração aqui vai ser o quê? 10 menos 0, 10, dividido por 10 dá o quê? 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Letra A, né? Desculpa, esqueci de colocar aqui a letra A. Agora a letra B. Letra B, ele fala o seguinte: determine o valor médio da força resultante que estabeleceu essa aceleração do trem. Ele quer saber a força resultante. Aí você vem, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante ele quer saber, você repete. A massa ele te deu, que é essa daqui, 1,2 vezes 10 elevado a 3, vezes a aceleração, que vale 1, que você achou na letra A. Então, a minha força resultante vai ser o quê? Qualquer coisa multiplicado por 1, repete, né? Qualquer coisa. 10, 1,2 vezes 10 elevado a 3 newton. Essa é a força resultante aplicada, né, no trem para que ele se movimente e chegue em 10 segundos, a velocidade de 10 metros por segundo. Perguntas? Hein, gente?
Tudo bem aí?